Oferta de emprego aqui no Canadá. O que é? Vale a pena? Te ajuda a imigrar? Hoje nós vamos te explicar tudo isso. Então ele olha para o seu passado muito mais do que o seu futuro. Pontos do CRS, a oferta de trabalho não vale mais. Tenho interesse em te contratar. E se você não nos conhece, eu sou a Lari. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. E se você tem vontade de imigrar para o Canadá, mas não sabe por onde começar, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, ativa o sininho de notificações. A gente tenta ao máximo trazer informações aqui relevantes e úteis para facilitar a sua migração para o Canadá. Oferta de emprego, a famosa job offer. Será que faz diferença na hora de você aplicar para residência permanente? Muita coisa está mudando aqui no Canadá nesses últimos meses, principalmente. Então a gente veio esclarecer de uma vez por todas o que é e qual é o papel de uma oferta de trabalho na sua imigração. Começando com o mais simples e básico. Amor, o que é uma job offer? O que é uma oferta de trabalho? Uma oferta de trabalho é quando algum empregador canadense, legalizado, tá? A gente tem que ser uma empresa legal, que tipo tá inscrita lá no Canadá e tal. Ela te dá uma carta dizendo, olha, essa pessoa aqui vai trabalhar pra gente na função tal, ganhando tanto, enfim, é uma bem breve, uma descrição com uma oferta de trabalho válida de uma empresa legal aqui do Canadá. É basicamente um documento que eles te enviam fazendo uma proposta de emprego para você. Então lá vai constar quais vão ser as suas obrigações, o seu salário, como vai funcionar, em qual regime você vai trabalhar, basicamente aonde a empresa está localizada, isso é muito importante. Enfim, então é basicamente um documento que a empresa te envia quando eles têm a intenção de te contratar, e aí eles te dão essa job offer, essa oferta de emprego, como um símbolo de tenho interesse em te contratar e está aqui um documento que prova isso, que eu estou te oferecendo uma vaga de emprego. Vamos fazer um parêntese aqui super rápido de por que as ofertas de emprego caíram a um ponto, porque eles não estão mais dando. Basicamente, o que acontecia é que muita gente fraudava os documentos de uma oferta de emprego para conseguir esses pontos extras. E para conseguir a residência permanente. Não é à toa que muita gente que não tinha qualificação conseguiu a residência permanente, porque eles conseguiam aí documentos falsos em posições de gerência, né? Sim, que davam 200 pontos, que é e quase, tipo, te dá a chamada. A pessoa entrava. Então, basicamente, acho que esse foi o motivo principal pelo qual o governo cortou a pontuação da job offer para que as pessoas não burlem o sistema. E você achando que essas coisas só aconteciam no Brasil, né? Pois é, aqui acontece muito também. Como eu falei no começo do vídeo, muita coisa está mudando em relação à imigração canadense e até março de 2025, uma oferta de trabalho, ela tinha um peso muito maior na sua imigração, na sua aplicação para residência permanente do Express Entry do que hoje. Não vou falar muito sobre o que era, mas como está hoje. Falando do Express Entry, se você não sabe o que é o Express Entry, clica no card que está aqui em cima, porque ali a gente explica em detalhes como funciona, o que é, como funciona o sistema de pontos e assim por diante. Várias analogias super legais. Mas basicamente, até março de 2025, a Job Offer entrava ali como pontos extras adicionais, ou seja, se você tivesse uma oferta de trabalho, você conseguia de 50 até 200 pontos, 50 né? ou 200, era um ou outro. Dependendo ali da sua profissão. A partir de, se eu não me engano, foi dia 25 de março de 2025, isso caiu. Então, dentro do Express Entry, o CRS, que é o Comprehensive Ranking System, o seu ranking de pontos, você não consegue mais pontos através de uma job offer, o que decepciona muita gente, né? Porque muita gente conta com esses pontinhos que fazem muita diferença. Então, dentro do Express Entry, ter uma oferta de trabalho não vai aumentar a sua pontuação. Já que a job offer, a oferta de emprego, não te dá mais pontos dentro do Express Entry, através do CRS, que é o Comprehensive Ranking System, como isso afeta os 3 programas que são gerenciados pelo Express Entry. Então, nós temos o FSW, FST e o SEC. Começando com o FSW. Se você não sabe como ele funciona, clica no card aqui em cima, porque nós explicamos em detalhes esse programa, mas basicamente, para você ser elegível ao Express Entry, você precisa passar por uma pontuação do FSW que vai de 0 a 100, onde você precisa de 67 pontos. A oferta de emprego, a Job Offer, ela continua te dando pontos dentro desse sistema do FSW. Então, se você tiver uma oferta de emprego, você vai conseguir, acho que, se não me engano, até 15 pontos no máximo. 15, você consegue dentro do FSW. Isso não é o Express Entry. Isso só mostra que você seleção. É elegível para o FSW e caso você alcance 67 pontos, você vai para o Express Entry e aí no Comprehensive Ranking System a sua oferta de trabalho não significa nada. O FST, que é o Federal Skilled Trades,
ele acontece a mesma coisa. Para você ser qualificado, elegível para esse programa, você precisa de uma oferta de emprego. Porque ou você tem uma oferta de emprego canadense, ou você tem uma certificação canadense dentro da sua área de trades. Eu acho mais fácil você ter uma oferta de emprego, né? Sinceramente falando. Então, é basicamente assim, sem oferta de emprego, você não consegue entrar no Express Entry através do FST. Já o SEC, ele não tá muito se importando com a sua oferta de emprego. O SEC, ele só tá querendo saber se você tem um ano de experiência aqui no Canadá. Se você completou 12 meses contadinhos no Canadá trabalhando. Isso conta como sua experiência canadense e é isso. O que você fez depois, ou você tem emprego, você está trabalhando, basicamente ele não tá nem aí. Então ele olha pro seu passado muito mais do que o seu futuro. Então é basicamente essa questão da experiência. Então não faz diferença. Uma coisa legal que vale a pena falar é o seguinte, tanto o FSW quanto o FST, se você tem uma oferta de trabalho, você está isento de comprovar fundos. E o SEC, por sua vez, quando você é chamado pelo SEC, você não precisa comprovar fundos. Por isso que ele é um dos programas que todo mundo mais quer ser chamado, porque você não precisa mostrar que você tem dinheiro. Se você for chamado por ele, você já praticamente está dentro se você cumprir os requisitos. Então é basicamente isso. Você precisa de uma oferta de emprego no FSW para te dar pontos. Obviamente que não é essencial, mas te dá pontos e aumenta a sua chance. Você conseguir se qualificar. Pro Express Entry, FST é basicamente um requisito, não tem muito o que fazer. O SEC não é necessário. E como o Rafa falou, se você tiver uma oferta de emprego, uma job offer, você não tem que comprovar fundos. Além do Express Entry, que é o programa principal, né, para você conseguir a sua residência permanente, tem também as chamadas provinciais, são as famosas PNPs. Nelas, realmente, a sua job offer vai ser muito importante. Porque dentro da chamada provincial existe, não falando mais de Alberta, que eu conheço mais, mas acredito que seja parecido para todas, existe um sistema de pontos que você tem que atingir o mínimo em cada província. E, consequentemente, uma job offer vai te dar pontos e também vai te dar uma outra coisa muito importante para a província, que é vínculo. Se você está trabalhando ali, eles entendem que você tem a intenção de morar ali. Você tem um vínculo forte com a província. Você tem um vínculo forte com a província. Então, você já está adaptado, você está trabalhando, a sua vida já está ali dentro. Eles têm interesse em te chamar muito por isso. Então, você ter uma oferta de trabalho na província, que você está aplicando, que você quer que eles te ajudem, é muito importante. E aí, quando você é chamado pela província, você tem uma job offer, quando você vai lá para o Express Entry para ser pescado pela província com 600 pontos, novamente, como entrou dentro do sistema do CRS, do Express Entry, a oferta de trabalho não vai te dar nenhum ponto ali. Então ele te qualifica através da província, mas não no federal. Exatamente, isso é importante deixar bem claro. Agora um tópico muito importante que são os vistos de trabalho fechados, aqueles onde você tem um visto onde você só pode trabalhar com aquela empresa específica. Com aquela pessoa, aquela empresa específica naquele lugar específico. Por exemplo, se a sua empresa tem sede em outros lugares, mas você foi contratado para aquela cidade, você não pode trabalhar para a mesma empresa em outra sede. Você tem que só trabalhar naquela sede. Naquela função. Naquela sede. Inclusive, se você mudar de função, você tem que avisar o governo a mudar o visto e falar, olha, fui promovido ou rebaixado. Para esse tipo de visto, inclusive, entra o francês aqui. Entra o francês, chamado o famoso Francophone Mobility. Se você fala francês, tem a nota 5. Tem um visto de trabalho fechado para quem fala francês. E você tem uma oferta de emprego, você pode conseguir esse visto. Para esse tipo de visto, você precisa, obviamente, de uma oferta de emprego, sim, não tem o que fazer. O visto só sai, o governo só vai te dar o visto quando a empresa te der o job offer, que a empresa vai ter que falar com o governo, vai ter que comprovar que eles querem te contratar. Realmente você vai trabalhar lá. Sim. E aí, isso é uma questão de você conseguir um visto de trabalho, você precisa da oferta de emprego. Mas, Lari, consegui o visto de trabalho fechado, estou trabalhando para essa empresa há mais de um ano aqui no Canadá, mais de 1.560 horas eu já tenho nessa empresa, quero aplicar para o PL. Essa oferta de trabalho não vai te dar nenhum ponto dentro do Express Entry, como eu falei. Então, tudo que envolve o Express Entry hoje em dia e o sistema de pontuações dentro do Express Entry, você não consegue pontos por ter uma oferta de trabalho. Isso é muito importante. Sim, está querendo dizer os pontos no seu perfil. Quando as pessoas falam, eu tenho 400 e poucos pontos, tenho 500 pontos. Esses pontos do CRS, a oferta de trabalho não vale mais. Eu espero que tenha ficado muito claro nesse vídeo o papel e como funciona e quais são os benefícios ou não de ter uma oferta de trabalho, porque quando a gente começou a ler sobre isso, a gente ficou bastante confuso. Sim. A gente teve que ler bastante para entender e conseguir explicar para vocês, porque é aquela coisa, as pessoas não explicam direito, né? Então, sim, tudo muito jogado, você não sabe exatamente o que é, muita gente fala sem ter propriedade. Então a gente tem que ler todo dia o site do governo para poder falar para vocês. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, por favor, curte, se inscreve no canal, ajuda os coleguinhas aqui e nos vemos no próximo vídeo.